Se toda vez que alguma coisa dava errado, próximo de tudo dá certo e eu desistia, o meu padrão é desistir quando as coisas estão ficando próximas ali de acelerar, de decolar, de romper. Você vai ganhar extrema clareza e ter certeza, como eu tenho, que o resultado é só uma consequência inevitável. Se você for coerente, se a sua postura for congruente com a vida que você deseja, se você fizer o que precisa ser feito, se você romper os padrões, se você rodar os protocolos, não tem como você não chegar do outro lado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Encontro de Reforço. Aqui é o lugar onde você vai entender como colocar os nossos óculos e de forma recorrente limpar essa lente, para que você possa de fato começar a enxergar a vida de uma forma divergente. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Rafael Jordão, eu sou um dos mentores aqui da Aliança Divergente. Eu já sou aliado há mais de 2 anos e meio ali mais ou menos. Eu comecei ali em junho de 2023, depois eu comecei a trabalhar na Aliança em agosto de 2023. E o meu objetivo aqui dentro é o mesmo que o do Elton, que o do Ramon e que o da Cida. É limpar os seus óculos, é fazer você avançar, é trazer o máximo de clareza que eu puder trazer sobre o nosso método e sobre as nossas construções e principalmente de modo que você consiga levar isso para a sua vida, no dia a dia, de forma prática, para que você possa avançar na direção dos seus objetivos. Então aqui você vai entender sobre os nossos conceitos, você vai tirar as suas dúvidas, você vai ganhar clareza, você vai ter percepções para que você possa transformar em decisões e depois agir, de modo que você possa progredir na direção dos seus objetivos. Hoje nós vamos desdobrar um pouco mais o tema desse mês, que é postura. E nós vamos entrar na questão dos padrões. Quais são os 3 tipos de padrões, como eles te impedem de chegar onde você quer e como a postura é o lugar central onde a gente tem a possibilidade de romper, em vez de repetir. E aí sim, efetivamente avançar na direção do que a gente quer. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é recapitulando um pouquinho do que a gente falou no último encontro de reforço, quando a gente trouxe a escada da postura. Se é a primeira vez que você está aqui ou se você não viu esse último encontro, o que acontece é que a escada da postura ela é uma construção de 5 degraus. No primeiro degrau, a gente tem o degrau do reclamar. Aqui, nada muda na tua vida. Depois, justificar. Aqui até parece que você está fazendo alguma coisa diferente, mas na verdade você está só colocando a responsabilidade no outro, do lado de fora, em alguma coisa que você não tem controle. Ou até em você mesmo, mas eu sou assim mesmo. E aí não muda. Então a justificativa, ela explica tudo, porém não resolve nada. O terceiro degrau, ele é um degrau central, porque ele é o degrau do questionar. Depois vem propor e, por último, aplicar. Esse é o ápice da escada da postura. Quando a gente está pensando aqui numa forma divergente de lidar com as coisas, a gente está pensando muito nesses últimos 2 aqui. Mas um pouco também nesse degrau do questionar. O questionamento, ele é importante. Ele é extremamente importante. Mas você pode questionar para descer a escada ou você pode questionar para subir a escada. Você pode perguntar, por que eu não dou certo? E aí encontrar um porquê, e aí não fazer nada com isso. Ou você pode perguntar, como é que eu faço para avançar? E aí você encontra um como, e aí você avança. Então existem 2 formas de questionar, uma que é negativa e a outra que é positiva. E esses 2 degraus, como eu falei, são degraus extremamente perigosos, porque quando você está aqui, a sua vida nunca sai do lugar. Então, esse é o alinhamento mínimo que a gente tem que fazer sobre o que é a postura no viés da aliança divergente. A partir disso, nós vamos entrar nos padrões. E para você que entrou há pouco tempo, talvez você fique até um pouco perdido quando a gente fala de padrões, porque você pode estar associando aos padrões controladores, que é a forma como a dependência emocional se manifesta nas nossas relações, ou seja, através do padrão controlador vítima, vingador ou narcisista. E você pode estar também já pensando sobre os 3 tipos de padrões, que é justamente o que a gente vai trazer aqui. 3 tipos de padrões. Antes de entrar nos padrões controladores, a gente precisa entender um pouco mais sobre os 3 tipos de padrões. E para isso a gente vai falar de acontecimento, a gente vai falar de comportamento
e a gente vai falar de relacionamento. Para quem está aqui há menos tempo, é muito importante que você entenda que existem muitos conceitos aqui na Aliança Divergente, existem muitas construções, existe a teoria e o método, que é a aplicação dessa teoria, é extremamente robusto. Você não precisa entender tudo ou entender tudo no começo ou de uma vez. Não deixe a dúvida sobre uma coisa que você não conseguiu pegar te impedir de aplicar aquilo que você conseguiu pegar. O mais importante é você sair daqui com uma percepção realmente intensa sobre o que está te impedindo de chegar onde você quer, sobre como você pode dar o próximo passo e aí você tomar uma decisão em relação a isso e você agir. É o que a gente chama aqui dentro de PDA, perceber, decidir e agir. Se você fizer isso, eu te garanto, o resultado será só uma consequência inevitável. Então, nós temos 3 tipos de padrões. E tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que é o quê? O padrão, ele é diferente. Eu vou botar até um asterisco aqui para depois a gente falar um pouco mais sobre o comportamento. Mas qual é o ponto aqui? E qual é o ponto? Acontecimento é diferente de padrão de acontecimento. Comportamento é diferente de padrão de comportamento. Relacionamento é diferente de padrão de relacionamento. Entendeu? Porque um acontecimento é uma coisa que aconteceu, é algo pontual, eventual, é naquele momento, certo? Um padrão de acontecimento significa que eu tenho alguma coisa que está se repetindo. Exatamente o mesmo acontecimento? Não necessariamente. Não necessariamente é exatamente o mesmo acontecimento. Não necessariamente é exatamente o mesmo comportamento. Não necessariamente é exatamente o mesmo relacionamento. Mas é o mesmo padrão se manifestando por trás dele. Então, por exemplo, um padrão de comportamento onde toda vez que eu estou perto de bater um certo teto financeiro, eu dou algum jeito de fazer aquilo dar errado. Isso pode ser furando o pneu do carro, a gente tem um acontecimento ali, e aí eu tenho um comportamento que é quando eu furo o pneu de carro, eu ligo para o meu pai, eu puxo outra pessoa, eu não resolvo, eu procrastino e aí eu não consigo chegar onde eu queria. Isso pode ser eu não tomando conta da minha alimentação ou do meu sono, ficando muito cansado, perdendo a hora ou passando mal no dia. Isso pode ser alguém me ligando falando que ficou doente, meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu falo, não, eu abro mão de tudo e eu vou te ajudar. São padrões recorrentes, são coisas recorrentes que acontecem, maneiras recorrentes de interagir com aquilo que acontece que te impede de chegar onde você queria. Então, sempre que a gente está pensando em termos de pré-queda, por exemplo, e a pré-queda ela é uma bifurcação existencial, termo difícil, mas o que isso quer dizer? Significa que nesse momento, na sua vida, você tem um ponto de inflexão. E ali você tem 2 possibilidades. Você pode, nesse ponto de inflexão, romper e avançar na direção do que você quer, ou você pode repetir e aí você cai. Então, se você rompe o padrão, você avança, é positivo, e se você repete, você cai, é negativo. Negativo e positivo relativo ao que você estava tentando, ok? E quando você repete, o que você vai fazer? Você volta para onde você estava e você tem que viver alguma coisa de novo. Por que as coisas se repetem na minha vida? Porque eu tento e não consigo, mesmo tendo capacidade, mesmo tendo disposição, porque a gente já falou sobre isso, é uma tríade, não é uma dupla. Existe capacidade, existe disposição, que são pilares importantíssimos para você avançar, mas existe um terceiro elemento, que a gente chama de permissão. Então, você precisa de capacidade? Sim. Você precisa de disposição? Sim, mas você também precisa de permissão. Se você não tiver isso aqui, e principalmente essa parte aqui, você não vai conseguir avançar. Por que eu não vou conseguir avançar? Porque você ainda não pode. O que isso quer dizer na prática? Que existe dependência emocional te puxando para trás enquanto você está tentando ir para frente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas o ponto aqui é justamente que na pré-queda você tem essas 2 opções. E existe um outro desenho da pré-queda que talvez você esteja um pouco mais até familiarizado com ele, que é onde a gente vai trazer algo mais ou menos assim. Você chega quase lá e cai, chega quase lá e cai, você chega quase lá e cai. E nessa região perto do topo, exatamente aqui, é onde você está na zona de pré-queda. Por que zona de pré-queda? Porque você está prestes
a romper o seu teto. E ele pode ser um teto financeiro, ele pode ser um limite de dinheiro que você nunca conseguiu passar daquilo, ou toda vez que você chegou muito perto ou passou, você caiu de novo. Por quê? Você ainda não pode. Por que não pode? Como eu falei, porque tem alguma coisa te puxando para trás. Então, qual é o ponto aqui? Você entender que o padrão ele é necessariamente uma repetição. Repetição de quê, Jordão? Disso aqui. Acontecimento, comportamento e relacionamento. É um comportamento específico? Não necessariamente. É um comportamento que me impede do quê? De passar de um teto. De romper um padrão e dessa forma passar desse teto aqui. Se você rompe, você passa para cá. Se você rompe, você passa para cá. Se você rompe, você passa para cá. Se você não rompe, você cai. Se você não rompe, você cai. Se você não rompe, você cai. Por que a postura é tão importante? Porque ela é o viés do comportamento. Lembra que eu botei o asterisco aqui? A postura é importante porque ela é onde você vai começar a romper o seu padrão de comportamento. Então, às vezes, você vai vivenciar acontecimentos que antes te impediam de chegar onde você quer. Pneu furou, vou desistir, tudo dá errado para mim, vai ver, não é meu dia, meu ano, minha década. Tu vai colocar os nossos óculos, tu vai olhar para esse acontecimento e vai falar, pré-queda, já sei o que eu tenho que fazer. Se toda vez que alguma coisa dava errado, próximo de tudo dá certo e eu desistia, o meu padrão é desistir quando as coisas estão ficando próximas ali de acelerar, de decolar, de romper. Então agora, seja de ônibus, seja de Uber, seja andando da forma que for, eu vou continuar indo na direção do que eu estava fazendo, mesmo que eu tenha uma dificuldade nesse momento. Existem 3 tipos de padrões e existem 3 camadas do padrão também. As 3 camadas do padrão são: primeira, onde você vai ver o padrão; segunda, onde você vai se desenvolver; terceira, onde você vai validar, ok? Então, quando você não conseguiu nem ainda ver que você tem um padrão que está se repetindo e está te impedindo justamente de você alcançar aquilo que você quer, pré-queda, 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 só que nunca um avanço, é porque você ainda não conseguiu dar check nessa camada do ver. Você nem viu, você nem sabe, é um ponto cego. Você nem sabe o que está acontecendo ainda. Quando você viu o padrão, mas você não conseguiu romper o padrão, mas você fala, caraca, percebi que estava caindo, percebi que estava repetindo, mas não consegui romper. Ainda liguei, pedi ajuda, utilizei o problema do carro para me aproximar do meu pai. Utilizei um problema para me aproximar de alguém. Matriz da utilidade inconsciente dos problemas nas nossas relações. Punir, poupar, unir e afastar. Usei para unir. Né? Então, aqui dentro da aliança, você vai entender que existe a utilidade inconsciente dos problemas que você vivencia e ela reside nas nossas relações. Por quê? Porque nós aprendemos a nos relacionar da forma errada. Então, voltando para cá. Quando você não deu check ainda no ver, você continua repetindo sem saber por que as coisas dão errado para você. Aí você entrou na aliança, começou a colocar os nossos óculos e começou a ver. Não, isso é padrão. Ok. Você viu, mas não conseguiu romper? Você está no desenvolver. Você vai precisar repetir, 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 até você conseguir romper esse padrão, mesmo com, e aqui é o que acontece, inevitavelmente, dificuldade. Foi com a perna quebrada, foi com o pneu furado, foi tremendo, foi com insegurança, foi da forma que foi, mas foi. Foi difícil, foi demorado, foi arrastado, mas foi. Fazer com dificuldade. Você deu check na segunda camada. Agora você tem a terceira, que é o validar. Então, nessa camada, você faz, mas você faz com facilidade. Então, a postura, ela é como você lida com o que está acontecendo na sua vida. Não é só sobre o que acontece. Na verdade, no caso da postura, não é sobre o que acontece. É sobre como você se comporta perante aquilo que acontece. Então, quando a gente está falando da pré-queda, lembra? Eu falei, tem um acontecimento aqui. Vai ter sempre. Porque sempre que você estiver tentando chegar além do que você foi até agora, você vai ter que romper padrões. Você vai ter que ultrapassar limites. Você vai ter que aumentar a sua permissão. Caso contrário, você bate e volta. Então, a gente sempre vai ter comportamento aqui,
e a gente sempre vai ter um relacionamento. E por que eu trouxe a questão do comportamento antes e depois? Na verdade, pode ser até durante, dependendo. Porque, às vezes, é o seu comportamento que provoca a pré-queda, às vezes é como você lida com ela no momento em que ela está acontecendo e, às vezes, é como você lida com ela depois do acontecimento, né? Não é só a pré-queda. É, na verdade, antes do acontecimento, durante o acontecimento, depois do acontecimento. O acontecimento é o ponto focal, é aquilo que a gente vai levantar e vai colocar no nosso microscópio para a gente poder analisar. Deixa eu destrinchar isso aqui e ver quais informações estão inconscientes ali. Entende? Então, olha, vamos fazer uma recapitulação rápida. Eu quero saber se vocês estão entendendo ou se vocês não estão entendendo. No final, a gente vai colocar uma pesquisa de NPS de satisfação e ali vocês podem colocar sugestões, o que foi positivo, o que foi negativo, o que pode melhorar, porque pode ter certeza, do lado de cá a gente vai fazer tudo que a gente pode fazer para que você possa chegar onde você quer. E se a gente precisar mudar qualquer coisa aqui para que isso fique melhor para você, a gente vai fazer isso. Então, não esqueça de ficar até o final e quando ficar até o final, preencha essa pesquisa também. Mas qual é o ponto que a gente quer trazer aqui? Lembra, a gente tem 5 degraus na escala da postura. A gente tem reclamar, justificar, questionar, propor e aplicar. O questionar é um degrau do meio e a gente pode utilizá-lo para o bem ou para o mal, no sentido de para avançar ou para regredir ou estagnar. É uma decisão nossa. Mas é uma decisão que, a partir do momento que você entra na aliança divergente, ela precisa ser tomada de forma consciente. A grande questão é que você passou a maior parte da sua vida percebendo, decidindo e agindo inconscientemente. Agora você vai começar a trazer tudo isso para o consciente, assumir a responsabilidade sobre isso e mudar a sua postura. Tem um evento muito importante dentro da aliança que é o plano perfeito. Ele vai acontecer inclusive dia 28 de março. Ele acontece de 10 horas da manhã até ali 18, 19 horas. Por quê? Porque a gente entende que 4 vezes no ano você precisa parar para revisitar o seu plano, criar, ajustar e refazer, às vezes, completamente até o seu plano, para que você possa ter a estrutura necessária para chegar onde você quer. O plano orienta a sua postura e a postura sustenta o plano. E eu vou falar mais sobre isso num outro encontro de reforço, mas por enquanto aqui é muito importante que você entenda que o plano ele vai ter uma relação muito grande com a postura que a gente precisa adotar. Porque a postura ela vai sustentar isso. O plano ele vai direcionar. Se a gente quer o que a gente quer, se a gente tem esse sonho gigantesco, a nossa postura precisa ser coerente com isso. Então esse é um ponto muito importante. Coerência. Inclusive é o primeiro valor aqui da aliança. Está em tudo que a gente faz. Em tudo. Nós somos extremamente coerentes. Então, coerência é imprescindível para que você sustente a sua postura de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você quer. A gente teve um carnaval um tempo atrás, né? E é muito fácil no carnaval pipocar um monte de vídeo aleatório muito doido lá e as pessoas comentarem sobre esses vídeos. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha ele, bebeu, olha ela, não sei o quê, barará, barará, barará. É muito fácil passar a vida comentando sobre a vida dos outros. A gente fica falando o que o outro fez, o que o outro não fez e o que ele deveria fazer. Mas a gente não reflete sobre o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, para que nós estamos fazendo e se isso é de fato suficiente e coerente com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente colocou no plano perfeito, com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, coerência para que você possa alinhar plano e postura. Quando você tem coerência entre essas duas coisas, o resultado é só uma consequência inevitável. Essa frase ela pode parecer meio mágica, meio mística, meio metafísica, depende da sua orientação, mas não é. Na real, ela aponta para a coisa mais simples, mais basal, mais primária, que é você fazer o que faz sentido fazer, visto aquilo que você deseja alcançar. Se você for coerente, se a sua postura for congruente com a vida que você deseja,
se você fizer o que precisa ser feito, se você romper os padrões, se você rodar os protocolos, não tem como você não chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque você é essa pessoa aqui. Essa aqui é uma construção que eu venho fazendo internamente. E é a primeira vez que eu, de fato, vou abrir aqui para vocês, que é uma forma, é uma analogia para que você possa entender algumas das coisas que a gente está explicando aqui dentro de uma forma um pouco mais visual. Então, qual é o ponto aqui? Você está tentando ir para frente, correto? Isso é como se fosse, na matemática e na física, existe um conceito chamado vetores. E eu estou só pegando esse conceito emprestado de forma a utilizar uma analogia para que você possa entender. Esses vetores são forças. Imagina quase como se eles fossem flechas sendo lançadas numa determinada direção. Então, existem vários vetores aqui que eles estão conscientes. Eu quero isso. Eu sonho com isso. É meu desejo ter isso. Ok, você tem um vetor consciente aqui bem forte na direção daquilo que você quer. A gente poderia, inclusive, chamar isso de vontade. Para os aliados que estão há mais tempo, eles vão lembrar que o Elton vem falando agora da órbita da vontade. O que isso quer dizer? Vamos perguntar para o Elton. Mas o ponto é, existem esses vetores aqui. E quando a gente começa a olhar mais profundamente para eles, a gente entende que, por que eu tenho esse vetor aqui super consciente e eu não consigo chegar onde eu quero? Eu tenho, como a gente fala muito, capacidade de exposição, que são coisas que potencializam esse nosso vetor consciente. E aí eu não consigo o meu resultado. Eu tento e eu paro aqui. Por quê? Porque eu não cheguei aqui, que era o meu objetivo. Nessa conta, a gente pode entender que tem alguma coisa te puxando para trás. Existem outros vetores em jogo. Só que esses vetores estão inconscientes. E aí a permissão, ela é mais baixa, porque a permissão é a resultante dessa soma vetorial. É um conceito da física, da matemática, que a gente pode pegar emprestado rapidinho só para a gente olhar para isso aqui, de uma forma diferente. A gente olhar para isso aqui a partir dessa construção onde a gente está sim tentando ir para frente. Não é que eu não quero, é que existem algumas partes de mim que estão inconscientes que estão me impedindo de chegar até isso. Por vezes eu faço o desenho do iceberg aqui. E o iceberg é o quê? É onde a gente tem uma parte que está aqui consciente, na superfície, e tem outra parte que ela está inconsciente, submersa, para baixo d'água. A maior parte de nós está aqui, está no inconsciente, não está no consciente. Então sim, você está tentando ir para frente. Tem um vetor aqui, consciente, uma vontade, um desejo, mas tem um monte de coisa aqui que você nem sabia que estava aqui. Eu acho que eu me sinto culpado quando eu viajo para lugares muito legais, como em restaurantes muito caros, e aí minha mãe fica em casa, porque ela não tem dinheiro. Vetor inconsciente puxando para trás, enquanto você está tentando ir para frente. Sua resultante vai ser o quê? A soma vetorial desses dois. Se uma força está te puxando para cá e a outra está te puxando para cá, e se elas são equivalentes, onde você fica? Exatamente no meio, parado, sem conseguir avançar na direção do que você quer. Aí você fala, não, Jordão, mas eu avanço, só que eu avanço muito lentamente, eu achei que eu deveria ir mais rápido, eu tenho muita capacidade, eu tenho muita disposição. Vai ver porque a tua vontade é tão grande, a sua capacidade é coerente com o que você quer e a sua disposição também, mas tem um vetor não tão grande te puxando para trás. E aí a sua resultante para aqui, ó. Sua permissão vai até aqui. E você só pode progredir nesse passo. Você não pode dar passos muito largos. Então, essa é só uma analogia para que vocês entendam isso a partir de uma outra ótica e às vezes facilite visualmente entender o que acontece subjetivamente, né? Do lado de dentro, aqui na nossa psique. Nós estamos vivendo, em grande parte, uma desconexão, uma cisão, uma desintegração entre consciente e inconsciente. Então, quando o Elton fala que a gente analisa os acontecimentos, o que a gente está falando? Na teoria da permissão, a gente está falando que a gente vai olhar para o que você está tentando, sempre tem que ter o que você está tentando, para a gente saber qual foi o resultado que você teve ou o que aconteceu, para que a gente possa fazer a engenharia reversa e entender o vetor que está te puxando para trás. A gente não usa normalmente esse termo veio da minha cabeça, mas é o que está te puxando para trás. E isso que está te puxando para trás é o quê? Dependência emocional. Então, manifestada aí, inevitavelmente, através dos 5 danos.
Medo, culpa, insegurança, procrastinação e desânimo. Entende? Então, é um jogo de forças. Logo, nesse momento aqui, quando você tem uma tendência, parece que algo te leva a não fazer o que você já sabe de acordo com o seu plano e com as percepções que você teve aqui dentro, que você deveria fazer, é um padrão se manifestando aqui, muito possivelmente, tentando te puxar para trás. Porque tem um monte de coisa aqui, né? No inconsciente, muita coisa. Coisas que talvez você nunca descubra, inclusive. Mas outras que você tem hoje as ferramentas para descobrir. E você não precisa descobrir tudo, tá? Você não precisa desbravar o inconsciente inteiro. Esse é um ponto muito importante, principalmente para o pessoal que é terapeuta, do desenvolvimento humano e etc e tudo mais. A tendência desse pessoal é querer desbravar o inconsciente inteiro como se ele fosse um território inexplorado. E é, em grande parte. Só que o que a gente vai trazer aqui na aliança é o que está te impedindo que, se você tornar consciente, se você mergulhar aqui, pegar isso e trazer para a superfície, vai ficar consciente e aí você vai poder fazer o quê? Vamos ver se vocês pegaram. Romper o padrão. E como você faz isso? Mudando a postura. Então, você rompe o padrão se você estiver consciente dele. Você não vai romper um padrão por acaso. Você não vai conseguir resolver um problema que você nem sabe que existe. Percebe, decide e age. PDA. Perceber, decidir e agir. Você percebeu que tem alguma coisa inconsciente aqui embaixo. Às vezes lá embaixo, demandou alguns protocolos a mais para você conseguir de fato entender que tinha aquilo ali. E às vezes você já percebeu várias coisas. Em alguns jogos existe um minimapa aqui no cantinho da tela, né? E aí ele te mostra o território que já foi explorado e todo o território que está inexplorado. Ele fica mais escuro assim. Aqui é a mesma coisa. A partir dos acontecimentos, você está começando a explorar partes de você que você não sabia que existem. Você está começando a fazer caminhos assim, ó, para entender coisas que estavam inconscientes. E aí você está fazendo um movimento de puxá-las para cá, para o consciente, para que você possa efetivamente confrontá-las e fazer diferente do que você fazia antes. Lembra da pré-queda? Pré-queda não é ruim, pré-queda não é do mal. Pré-queda é uma oportunidade e é uma bifurcação. Oportunidade de quê, Jordão? De romper o nosso padrão. Só que ela também envolve a possibilidade de repetir. E aí você precisa vir para cá de novo. Se a sua vida parece um loop, agora você sabe por quê. Então, romper o padrão é uma possibilidade que a gente tem na pré-queda. Repetir também é. Aqui dentro da aliança você recebe as ferramentas necessárias para entender como romper. Mas você só vai romper se você ficar consciente. Você só vai romper se você tiver um plano claro. Você só vai romper se você souber se você tiver tanta clareza do que você quer, que no momento que o problema vier, você fala, eu sei o que você está fazendo aqui. E agora eu sei para que eu te usava, porque eu tenho uma ferramenta aqui dentro da Aliança Divergente que se chama matriz de utilidade. E eu sei que eu uso os problemas para punir, poupar, unir e afastar. Então eu consigo analisar os 3 tipos de padrões no momento em que eu vivo uma pré-queda para tentar identificar, qual é o padrão de acontecimento aqui? Quando é que isso aconteceu também? Toda vez que eu tento X, Y acontece. Toda vez que eu vou fazer isso, essa outra coisa acontece. Como eu me comporto normalmente quando isso acontece? Qual é o relacionamento? Quem se envolve ou quem é envolvido aqui? Análise do inconsciente a partir dos acontecimentos, ganhando clareza sobre essa repetição, sobre o padrão, para que eu possa entender não só em qual camada eu estou, mas também, efetivamente, criar uma coerência entre meu plano e minha postura, para que eu possa modificá-la no momento em que aquilo acontece, ficando consciente daquilo que está acontecendo e de como normalmente eu agia, para que eu possa agir diferente, mudando a minha postura e rompendo o meu padrão, ok? Então, esse é o passo a passo de como você faz para identificar o padrão, analisar a sua pré-queda, entender o que está te puxando para trás enquanto você está tentando ir para frente e modificar a sua postura para que você possa fazer diferente de como você fazia antes. E às vezes isso acontece no financeiro, às vezes isso acontece dentro do seu casamento, às vezes isso acontece na sua saúde. Independentemente do pilar da sua vida que está ali em questão, o ponto é, aqui você pode mais. E dessa forma, seja qual for a área, você pode ir mais longe. Você só não pode ainda. Mas no momento em que você aplicar tudo isso aqui que a gente está falando sobre, as ferramentas, o método
e utilizar os nossos óculos para analisar o que já aconteceu com você, o que está acontecendo, você vai ganhar extrema clareza e ter certeza, como eu tenho, que o resultado é só uma consequência inevitável. Basta você alinhar a sua postura e torná-la coerente com o plano que você tem. Faça da tua postura algo tão grandioso quanto o teu sonho. E eu te garanto, ele vai deixar de ser algo só aqui dentro de você e vai ser algo do lado de fora. Então, essa foi uma das nossas descidas aqui e desdobramentos na questão da postura. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha saído daqui com pelo menos um, e esse é o ponto, PDA, com uma percepção sobre o que estava te impedindo, pronto ou já com a decisão tomada e com a ação ali, com data, prazo definido, porque o que tem data chega. Então fica consciente do que já aconteceu, do que está acontecendo até do que vai vir a acontecer, modifique a sua postura, coloque o seu PDA no seu marca-passos, ganha real clareza sobre isso e vai para a vida, porque ela é justa e só está te esperando. Porque aqui você tem a certeza que nesse ambiente, com esse método, você pode mais. Agora, de novo, lembra que eu falei lá atrás que tem uma pesquisa de NPS, de avaliação, para saber se isso aqui que a gente está falando sobre está fazendo sentido para você? Preencha a pesquisa, isso é importante para a gente, para que a gente possa entender se o que a gente está fazendo aqui está fazendo sentido para você, porque senão a gente muda. A forma de fazer, a construção, a didática, a profundidade. Porque o que importa aqui é a gente fazer você fazer o que é necessário para chegar onde você quer. E daqui a pouquinho vai vir um celebre aqui de um dos nossos aliados que fez isso aqui, que alinhou plano e postura, que fez o que era necessário para poder avançar e avançou. E esse celebre comigo é uma prática nossa, porque a gente sabe que o progresso é tão importante quanto o resultado e dessa forma precisa ser celebrado. E aí a gente sempre traz um aliado aqui para poder celebrar com a gente e com vocês, para que vocês possam ver o que acontece quando a gente pega esse método e incorpora na postura durante o tempo necessário.